Olá, diferentemente dos outros vídeos, esse áudio aqui não é um áudio que eu mandei para alguma pessoa, mas eu vou falar um pouquinho sobre a ideia de consciência que aconteceu por causa de uma conversa essa manhã que eu tive com um amigo meu, o Carnegie, ou Carnego, como eu sempre o chamo, falando sobre as possibilidades de vivência humana em todos os seus aspectos. Daí que essa conversa ficou na minha cabeça. Geralmente as coisas ficam aqui ecoando. Também já falei isso com alguns outros amigos meus, que, embora sejam muito maiores do que eu e poderiam falar isso com muito mais destreza, acho que eu posso falar algumas coisinhas aqui também. Para começar, sobre a ideia de consciência, parece que se tornou um dogma aquela ideia de que a gente deve raciocinar sempre apenas a partir de fatos científicos e comumente admitidos. Isso ganhou bastante força com a ideia da perspectiva da ciência consensual, do Habermas, mas sem uma evidência, nós nem temos por onde começar. Depois disso, rumo ao conhecimento científico, é necessária ainda a possibilidade de prova, que é uma transferência de autoridade daquilo que é evidente para aquilo que não é evidente. Nós fazemos muito isso quando nós somos indutivos. E daí a força, por exemplo, da filosofia aristotélica, como aquela que gerou o que nós hoje chamamos de ciência. A prova ela só vale se existir um nexo interno entre ela e a evidência, de onde essa evidência é extraída. Mas isso só se torna inteligível para nós se nós tivermos a evidência desse nexo. A prova, então, é uma evidência indireta, mas uma perversão da inteligência criou uma inversão na hierarquia lógica, colocando a prova como algo um pouco mais primário e fundamental do que as evidências diretas. Sei que parece bobo o que eu tô falando, mas tirando-se, por exemplo, a mística e a apofântica, a maioria das coisas que nós conhecemos porque primeiro tivemos a evidência. Por exemplo, se nós, por exemplo, pegarmos a evidência da radiação cósmica de fundo para provar o Big Bang, ou então, se a gente perceber pela evidência da natureza e a complexidade para provar o criacionismo. Tudo isso é tirado, primeiro, de maneira evidente, para que só depois a lógica venha corroborar, lapidar esses conceitos. Dessa maneira, o processo educativo como um todo se transformou apenas num adestramento para deixar de acreditar naquilo que os próprios olhos veem e empurrar toda a responsabilidade para uma instituição social que nós chamamos de ciência. E é isso que ela se tornou, né? A ciência que antes era a parte essencial do homem enquanto pensador e que se conectava com o homem como ator a partir de uma transitividade, por exemplo, a pessoa que tem a ciência da cadeira na sua cabeça e tenta transmitir aquilo que está na sua cabeça, na sua mente, para uma matéria-prima, que seria, por exemplo, a madeira. Aquele material que vai se conformar, que vai tomar a forma. Daí a ideia da formalidade, daquilo que você já estava pensando antes. A gente pode ver isso hoje bastante com essa ideia do lockdown e de como a ciência está sendo endeusada ultimamente. Então, a ciência hoje, diferentemente de uma capacidade humana, tornou-se apenas mais uma instituição social como tantas outras. Mas o ponto não começa aqui. O ponto começa em outro lugar. É claro que às vezes, quando nós, principalmente dentro da analítica, tentamos explicar tudo de uma maneira mais lógica, nós fazemos isso, na maioria das vezes, por uma espécie de cortesia intelectual. Digamos que nem todos tiveram as evidências e às vezes as sensações, isso aí dentro do discurso poético que nós tivemos. E para transmitir, de certa forma, uma verdade, às vezes é bom começar com uma exposição apresentando fatos científicos. É numa espécie de concessão pedagógica, digamos. Porque as pessoas se habituaram a tomar esses fatos científicos como a expressão da verdade e elas já não conseguem mais lidar com evidências diretas. A apresentação desses fatos tem uma função mais simbólica do que probante, digamos assim. E ela pretende criar uma espécie de persuasão retórica. E esse começo, isso que eu falo logo de princípio, é basicamente para deixar basilar os fundamentos de que por que muitas vezes é tão difícil para nós falar sobre a consciência quando nós não temos uma prova real de que a consciência esteja ligada ao cérebro. A única coisa que nós temos é uma evidência
que nós tomamos como verdade, quase que num discurso retórico também. Pelo fato científico e, na maioria das vezes, pelo fato do eu, de nós nos chamarmos de eu e perceber que algo ainda continua no tempo, por mais que o resto varie, né? Seria, então, partícipe de um discurso mais poético. Mas existem inúmeras provas de consciência operando fora do cérebro, incluindo cognição sensível mesmo. Mas não há uma única prova, pelo menos do ponto de vista científico, que o cérebro seja a causa da consciência. Falar de consciência do corpo ou consciência fora do cérebro é só um vício de linguagem mesmo. Porque se a consciência nunca esteve localizada no corpo, então também não pode sair dele. A referência espacial não é adequada nessa situação. Faz mais sentido falar de consciência metacorporal. Aí sim. Que é uma consciência que transcende e abarca o corpo, incluindo as suas funções sensíveis. Se nós nos baseássemos na consciência do eu, também descrita por Louis Lavelle, essa consciência ela poderia ser de dois tipos. Nós teríamos, por um lado, a visão remota, que não é um devaneio, porque as pessoas que têm essa capacidade, que é de forma inata ou por treinamento, veem com bastante realismo coisas comuns e correntes do espaço normal, apenas situadas em outro lugar. E o segundo tipo de visão metacorporal não pode ser adquirido por meio de treinamento. Ela ocorreria em algumas pessoas em estado de morte clínica. E sim, morte clínica. E que hoje se classifica pela ausência de atividade cerebral identificável. Acho que a gente discutiu um pouquinho sobre isso há algum tempo também nos meandros do CL. As pessoas relatam eventos que estavam ocorrendo quando elas estavam mortas, entre aspas, com uma enorme riqueza de detalhes. Então, assim, não se trata apenas de uma cognição sem cérebro, mas de percepções sensíveis de fato, sem a participação do corpo. E aí, a gente pode chamar o primeiro tipo de visão metacorporal imanente e o segundo tipo de visão metacorporal transcendente. A empatia real, por exemplo, poderia ser uma visão metacorporal imanente. Já a visão metacorporal transcendente dependeria de alguns testemunhos e validados até cientificamente de pessoas, por exemplo, que no meio de uma sala de cirurgia já saíram e viram coisas que depois elas relataram para os médicos que estavam acontecendo na sala de cirurgia enquanto ela estava lá. Tem um caso muito famoso também de uma moça que estava em coma e daí ela disse que viu um sapato vermelho que estava em cima do teto do prédio. E quando ela acordou desse coma, ela falou isso para os médicos e os médicos foram a perceber e viram que realmente que o sapato estava lá. E isso aí ficou meio que sem resposta. E basicamente essa ausência de resposta vem pelo aquele processo que tinha acontecido logo no começo, quando eu disse da ciência e e do discurso retórico que está envolvido na ciência como instituição. Então, nessa visão metacorporal, seja ela imanente ou transcendente, o indivíduo sabe qual é seu corpo e onde está. Ou seja, o corpo, ele se torna um dado da consciência. O fato de poder haver visão sem olho, sem esse olho corporal, digamos, vem da razão a Goethe na disputa que ele teve com Newton. O Goethe ele dizia que o olho capta a luz porque participa da natureza da luz. Entretanto, a consciência participa ainda mais diretamente, de modo que o olho é apenas um instrumento da consciência, dispensável em certas circunstâncias. E mesmo que nós não tenhamos essas visões metacorporais, ainda há um procedimento simples para perceber que a nossa consciência é incorpórea, que é um procedimento que eu sempre uso quando eu estou conversando com os meus amigos sobre isso. As experiências, por exemplo, relacionadas com a surdez tonal, que mostram que a música é algo distinto de todos os outros fenômenos acústicos. E não é só a música que tem ordem, né? Veja que ela tem um significado que aponta para além dos seus sons que a compõem. Então a gente sabe muito bem separar o que é música do que é barulho. Por mais que a música ela seja feita de barulhos, existe alguma coisa que a nossa consciência capta com mais efetividade na música que não capta em outros ruídos. Por exemplo, de choque de ondas mecânicas, que é como se dá o som, né, que nós escutamos. Então, algumas experiências elas mostram que os cérebros percebem a melodia, mas as próprias pessoas não a captam.
O que nós conseguimos captar são os ruídos, mas a melodia, ela é percebida, perdão, pelo cérebro. A percepção da música requer um tipo de compreensão semelhante ao de uma apreensão de uma situação dramática complexa. E isso aí também tem estudos científicos que mostram em, em encefalografias e tudo mais, com mapeamento. Um outro aspecto importante da consciência também é que nós apenas podemos falar dela se ela estiver presente e operante naquele mesmo momento em que nós falamos, o que não acontece para mais nenhum objeto de consciência. E é isso que permite a abstração, por exemplo. Então, a consciência não pode ser o objeto, é sempre um elemento agente do sujeito. O discurso ou o raciocínio sobre a consciência vai intensificar, mas tem que ser um discurso ou raciocínio verdadeiro, ou seja, onde está presente um sujeito consciente e responsável que se assume presente no mesmo acto. Caso contrário, a gente já não está mais falando de consciência efetivamente existente, mas de algum aspecto ou mecanismo seu, mas não existente em si mesmo. Então, em sentido pleno, a consciência seria o que nós chamamos de autoconsciência atual e responsável. E nesse caso aqui, eu utilizei até a palavra acto e consciência actual para poder remeter um pouquinho sobre as capacidades noológicas que o Mário Ferreira ele também coloca tanto no seu tratado de noologia quanto no tratado de psicologia. Em termos cerebrais, então, não há diferença entre perceber somente que alguém me fala e entender do que me fala. É uma coisa só, se a gente for pensar cerebralmente. E a posse desse conhecimento, ela é tomada quando nós temos de dizer alto, sou eu. A pergunta sobre quem reconhece a melodia ou sobre quem entende o sentido daquilo que nos disseram. Então, todas as vezes que nós perguntamos a nós mesmos quem é que está ouvindo essa melodia e quem é que está entendendo aquilo que está sendo falado, por exemplo, se eu perguntasse agora para você que escuta esse áudio, quem está ouvindo esse áudio? Quem faz com que essas ondas mecânicas que são transmitidas para você agora, tornem-se tão significantes? Nisso, a palavra eu, quando você responde que sou eu que estou escutando esse áudio, ela é usada para que nós nos reconheçamos. E mais uma vez, isso concorda plenamente com a consciência do eu, enunciada pelo Louis Lavelle no livro de mesmo nome. Mas nem sempre isso acontece, porque reconhecermos-nos a nós mesmos não é como reconhecer um objeto sensível e acessível. Então, ele não é apenas acessível à experiência comum. Às vezes, nós dizemos coisas como eu não estava em mim, o que significa que nós estávamos desprovidos de uma parte essencial das nossas funções e que poderiam essas partes, se ativadas, nos tornar responsáveis pelos nossos atos. Então, a ação não veio de um núcleo pessoal que reconhecemos como sendo nosso. É um fator desconhecido que tomou o controle. Quando nós dizemos eu com plenitude de sentido, nós assumimos-nos como sujeitos conscientes de um ato de conhecimento. Uma descrição muito próxima a essa é a descrição de autenticidade em Heidegger. Por mais que eu ainda acredite que Heidegger não se aprofunda nos estudos da consciência como fez antes Husserl na sua fenomenologia. O sentido mais óbvio desse eu, com o conhecimento do que está falando, é de natureza autobiográfica. Então, todas as vezes que você fala eu e você conhece sobre esse eu que você diz, ele tem uma natureza autobiográfica. Nós vamos sempre recordar algo que aconteceu ou algo que fizemos e sentimos. Nessa circunstância, nunca nos confundimos com o outro, exceto, claro, em casos de esquizofrenia. Mesmo em caso de esquecimento, quando nós voltamos a recordar sensações, acontecimentos e todo outro tipo de dados, nós sempre identificamos a nossa presença em relação àquelas coisas. Esse aí é o conhecimento por presença, também enunciado no Louis Lavelle, A Consciência do Eu. É um livro recomendadíssimo para poder tratar desses assuntos de consciência do eu.
Recordar é sempre recordar de algo que fizemos, sentimos, vimos e por aí vai. E quando mais nos identificamos com o sujeito das ações recordadas, mais essas ações ficam nítidas para nós. Temos aquilo que o Hugo de São Vitor chamava de ascese do exame de consciência nesse ponto. Um segundo sentido também do eu, quando nós falamos esse eu com autoconhecimento, esse eu autêntico, tem um peso operacional imediato. Ele se relaciona com a expressão de pensamentos, desejos e sentimentos que ocorrem naquele mesmo momento em que se declara esse eu autoconsciente. Isso pode já envolver outras pessoas a quem nós podemos fazer ordem ou pedidos, e aí nós já temos uma relação. Teríamos aqui o nascimento do número 3 para os pitagóricos, que existe uma relação entre sujeito e objeto unificando-os em si. Mas a referência sempre cai em nós como sujeitos, né? Ainda que essa referência caia implicitamente sobre nós. Quem tentou também, por meio deste eu aí, deslocar toda a consciência do campo gnosiológico e epistemológico foi o Descartes, no seu discurso do método, com a dúvida metódica dele. Eu pretendo mais pra frente fazer algum outro vidinho falando muito mais sobre o eu mesmo, a consciência do eu, com perspectiva bastante laveliana. E pra terminar, porque isso aqui já tá ficando muito grande, e eu peço desculpas pelo tamanho, mas eu não consegui resumir mais do que isso. Um terceiro sentido desse eu, também autoconsciente, é uma interseção do nosso autoconhecimento com o conhecimento que os outros têm ao nosso respeito. Daqui nascem os papéis sociais, e toda a sociologia, pelo menos a boa sociologia, se fundamenta aí. Para cada pessoa que nos relacionamos, vamos ter um tipo de interação diferente. As pessoas nos conhecem em vários níveis. Há mais ou menos tempo, com maior ou menor profundidade, e por aí vai. Isso não é necessariamente falsidade ou fingimento, porque os outros nunca poderão saber tanto a nosso respeito como nós mesmos. E eu acho que isso aqui é o suficiente para começar. Talvez depois eu faça alguma outra coisa sobre a unidade do eu, também baseado em Louis Lavelle. Espero que isso aqui tenha sido tão enriquecedor para vocês quanto foi para mim. Me desculpe pelo tamanho do áudio. Deus abençoe vocês e estejamos sempre em Cristo, porque aí sim encontraremos o nosso eu verdadeiro. Tchauzinho.